Os livros que inspiraram esse vídeo foi o Almanaque das Curiosidades Matemáticas, de Ian Stewart, e O Poder do Infinito, de Steven Strogatz. O Almanaque das Curiosidades Matemáticas é um livro bem interessante, mas eu te falo que O Poder do Infinito é um dos melhores livros que eu já li na vida sobre ciência e matemática. Tudo bem? O link dos livros estão colocados na descrição para vocês, assim como o link do nosso artigo completo que foi base para esse vídeo. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, o link está na descrição do nosso artigo. Você pode ir lá e ler e se aprofundar um pouco mais na divisão por zero. E antes de começar, eu quero pedir, obviamente, para você curtir essa aula e se inscrever no canal e considerar tornar-se membro do nosso canal. Sempre que você torna-se membro do canal, você ganha um curso completo de matemática básica. São 22 aulas, com em média 50 minutos, totalmente online. Nosso curso de matemática básica é dividido em 22 módulos cuidadosamente planejados para cobrir todos os aspectos fundamentais da matemática que você precisa para brilhar no ensino superior, mas também no Enem e em concursos. Imagine superar suas dificuldades em matemática com aulas planejadas para fortalecer sua base acadêmica, tudo no conforto da sua casa. Não perca essa chance, seja um membro do canal e transforme sua aprendizagem de matemática com esse curso. Então fica aí o convite para vocês, se torne membro do nosso canal e ganhe um curso de matemática básica. Qualquer pessoa que tenha um vislumbre do cálculo diferencial integral, seja na faculdade, seja porque alguém mencionou, seja porque assistiu alguma coisa na internet de ciência e tal, já se deparou alguma vez com isso aqui, ó, 1 dividido por zero é infinito, ou 1 dividido por infinito é zero. O que, logicamente, pela natureza da ligação entre divisão e multiplicação, seriam equivalentes. Tudo bem? Mas aqui a gente está trabalhando com coisas que, por exemplo, o infinito não é um número. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E é por isso que nós vamos falar agora sobre os limites. Um número dividido por zero não é igual a infinito. Se você estiver estudando algumas teorias um pouco mais trabalhadas, como a teoria da medida, por exemplo, isso muda um pouco de figura, porque nós temos uma adaptação. Tudo bem? Mas vamos lá. Pode-se mostrar que se n é um número não nulo, então 1 sobre n elevado a menos 1 é igual a n, ou seja, o inverso multiplicativo de 1 sobre n é igual ao próprio n. Agora, deixe n ser um número positivo muito grande. Intuitivamente, entendemos que 1 sobre n se aproxima de zero à medida que n aumenta para infinito. Isso fica interessante se você pensar da seguinte maneira. Ó. Pensa assim, vamos criar aqui uma sequência de números. Nós vamos criar a sequência 1 sobre n, quando n é um número natural para ficar mais simples. Tá? Vamos começar no 1. Para nós, então, os naturais começam no 1. Vamos esquecer o zero por enquanto. Para n igual a 1, isso é 1. Para n igual a 2, meio. Para n igual a 3, 1 terço. Para n igual a 4, 1 quarto. Para n igual a 5, 1 quinto. E assim sucessivamente. Perceba o que está acontecendo. Você tem uma sequência decrescente, onde o próximo número é sempre menor que o anterior. Então, meio é menor que 1, 1 terço é menor que meio, 1 quarto é menor que 1 terço, 1 quinto é menor que 1 quarto, e assim sucessivamente. Então, você pode dizer que à medida que o n cresce, ou seja, que ele vai para mais infinito, essa sequência vai para zero. Tudo bem? Agora vamos pensar o contrário. Vamos pensar agora que n pode ser qualquer número real. Tudo bem? 1 sobre n, onde n é um número real. E aí, eu vou agora fazer esse n se aproximar de zero. Como que eu vou fazer isso? Bom, então eu vou fazer o seguinte, vamos começar no 1. Vamos do 1 para o zero. Então, você vai ter 1. O próximo número vai ser meio, então vai ser 1 dividido por meio. Depois, 1 dividido por 1 terço. Depois 1 dividido por 1 quarto, depois 1 dividido por 1 quinto, e assim sucessivamente. O que você vai obter? 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. Perceba que agora você tem uma sequência crescente, onde o próximo número é sempre maior do que o anterior. Então, 2 maior que 1, 3 maior que 2, 4 maior que 5, 5 maior que 4, e assim sucessivamente. Tudo bem? Essas duas sequências, elas são restrições da função f de x igual a 1 sobre x.
E aí você pode pensar o seguinte, a função f de x igual a 1 sobre x está definida para todo número real x diferente de zero. Eu vou considerar aqui, para mim, o braço positivo, ou seja, eu vou considerar x maior do que zero, para que a gente tenha esse gráfico que está aqui na direita. Tá? Então, essa função f de x igual a 1 sobre x, ela representa essa curva aqui. Então, para cada número real x, eu tenho um número real y, que está no eixo y, que é 1 dividido por esse número real. Então, por exemplo, se x é 2, meu 1 sobre x é meio. Então, eu tenho o par ordenado 2 e meio aqui. E aí eu vou construindo todos esses pares ordenados até chegar nesse gráfico. Tudo bem? Bom, o que nós temos então? Se você for crescendo o x indefinidamente, o seu gráfico ele vai vir decrescendo. Ou seja, a sua imagem vem decrescendo e ela vai se aproximar do zero. Por quê? Porque esse gráfico aqui, ele nunca pode tocar o eixo x. Por que ele não pode tocar o eixo x? Porque essa função não tem raiz. 1 sobre x não tem raiz. O que seria a função ter raiz? Seria existir um número para o qual 1 sobre x ser zero. Existir um x para o qual 1 sobre x ser zero. A única forma de uma divisão ser zero é se o numerador for zero. Como o numerador é 1, não existe uma possibilidade de que isso aconteça. Então, como essa função não tem raiz, esse gráfico aqui nunca tocará o eixo x. Então, você vai decrescer e vai tender a zero. Isso significa, então, que quando o x for para mais infinito, 1 sobre x tende a zero. Ou seja, isso é um comportamento. Tudo bem? Qual o comportamento? O comportamento de aproximação sucessiva o quanto você quiser. Não significa que seja zero, é um número muito próximo de zero. Tudo bem? Ah, quanto? Não sei. Não sei significa infinito, tá? Então, a gente vai ter essa relação aí, infinito com a divisão por zero. Tudo bem? Vamos olhar agora para o outro lado. Agora, para o outro lado, vamos fazer o seguinte. Agora, em vez de fazer o x crescer indefinidamente, eu vou fazer ele se aproximar de zero o quanto eu quiser. Perceba aqui, ó, à medida que os valores de x vão decrescendo, o que vai acontecendo com as minhas imagens? Elas vão crescendo, ó. O 10 sobre 3, 0,3. O 2, 0,5. O 10 sobre 7, 0,7. Tá? E aí você vai decrescendo, 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 até que o que acontece? À medida que você vai decrescendo o valor de x, o seu gráfico vai subindo. Até quando? Indefinidamente. Por quê? Porque ele nunca pode tocar o eixo y. Tá? Tocar o eixo y significa que o x é zero. Ou seja, se você tem que 1 sobre x é igual a y, significa que, para tocar o eixo y, o x tem que ser zero. Ou seja, você teria que dividir por zero. Mas a gente já sabe que essa divisão é impossível, porque se existisse o elemento inverso para o zero, o elemento inverso multiplicativo para o zero, teríamos uma contradição, certo? Com as regras básicas da matemática. Ou seja, então você nunca vai tocar o eixo y. Então eu vou crescer indefinidamente aproximando do eixo y o tanto quanto eu quiser. Então, à medida que o x se aproxima de zero, a minha imagem vai se aproximar de infinito. Perceba que é um comportamento, não uma operação. À medida que o x se aproxima de zero, o y cresce indefinidamente. Tá? Vai para onde? Não sei. Se vai para não sei, significa que vai para infinito. Mas isso não significa que a divisão por zero seja igual a infinito. Estamos falando de comportamento. No cálculo básico, infinito é um comportamento. A gente tem um comportamento de crescimento indiscriminado à medida que a gente se aproxima de zero. Tá? Então, como eu estou me aproximando de zero, eu estou num número muito próximo de zero, mas que não é zero. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Né? Assim, intuitivamente, esperamos que 1 sobre n elevado a menos 1, ou seja, o inverso multiplicativo de 1 sobre n,
se aproxime do inverso multiplicativo de zero à medida que n aumenta para infinito, assumindo que o inverso multiplicativo de zero é definido de alguma forma. E aí aqui tem um pequeno erro no pensamento quando a gente trabalha com limite. Tudo bem? Porque o que acontece? Vê se você tiver que calcular esse limite aqui. Ó. Limite de x tendendo a zero de 1 sobre x, que é igual a infinito, você precisa escrever isso tudo. Porque limite significa um comportamento. Então, o comportamento da divisão por número que se aproxima de zero é um crescimento indeterminado. A leitura que você faz dessa expressão matemática é essa. Quando x se aproxima de zero, 1 sobre x se aproxima de infinito. Tá vendo? É um comportamento matemático. Eu não estou falando que 1 sobre x é igual, 1 sobre zero é igual a infinito. Só que aí, matemático é um bicho apressado, um bicho ansioso. Então, ao invés de ele escrever isso aqui, para facilitar os cálculos, ele escreve isso aqui, ó, 1 sobre infinito igual a zero. Ou 1 sobre zero igual a infinito. Tá? Na verdade, é esse de baixo. 1 sobre zero igual a infinito. Aí a gente fala assim, ó, gente, isso aqui é um comportamento, eu estou escrevendo isso como se fosse isso aqui. Na verdade, o que passa, o visual que passa é que a divisão por zero existe, que 1 por zero é infinito. Tudo bem? Ou que 1 sobre infinito é zero. Tá? Então, cuidado com isso. Mas, se o inverso multiplicativo de 1 sobre n é n, que tem um limite de infinito à medida que n aumenta para infinito, a gente já conversou sobre isso, isso sugere que o inverso multiplicativo de zero é infinito. Se esse argumento o convence a definir o inverso multiplicativo de zero como um número não real infinito, pense novamente. A gente já está trabalhando, eu já estou trabalhando esse argumento com vocês aos poucos. Por um argumento semelhante, temos que 1 sobre n se aproxima de zero à medida que n diminui para menos infinito. Então agora, naquele gráfico, a gente vai considerar o outro lado. Ao invés de tender a zero pela direita, nós vamos tender a zero pela esquerda. E aí, nesse caso, a minha curva 1 sobre x, ela está no terceiro quadrante. Tá? Para quem não sabe o que é, a minha curva original estava aqui. Agora essa curva está aqui. Ó. Tá? Então, à medida que você se aproxima de zero pela esquerda, o seu 1 sobre x vai decrescer indefinidamente. Esse comportamento de decrescer indefinidamente a gente fala que é menos infinito. Tá? Bom, assim, intuitivamente, espera-se que 1 sobre n elevado a menos 1 se aproxime de 0 elevado a menos 1 à medida que n diminui para menos infinito. Tudo bem? No entanto, o inverso multiplicativo de menos 1 é igual a n, que tem limite de menos infinito à medida que n diminui para menos infinito. Isso sugeriria, então, que 0 elevado a menos 1, ou seja, o inverso multiplicativo de zero, é igual a menos infinito. Ou seja, como pode esse inverso multiplicativo ser tanto infinito quanto menos infinito? Aí aqui existe o nosso problema de pensar no infinito como um número. E ele não é um número. Tá? Infinito é comportamento. Então, você tem diversas contradições se você tentar estabelecer o zero como tentar estabelecer o inverso multiplicativo de zero. A priori, é por isso que não podemos dividir números reais e números complexos por zero. Tudo bem? As nossas referências, o primeiro, o artigo Why We Cannot Divide by Zero, do Michael J. Nelly, e o Almanaque das Curiosidades Matemáticas de Ian Stewart. E aí, gostou dessa nossa aula? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto, curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí colocada. Na descrição você encontra todos os links para os artigos e livros usados para fazer esse vídeo. Além disso, considere tornar-se um membro do nosso canal e ganhe um curso de matemática básica com 22 aulas, que abrange todo o conteúdo de matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Tudo bem? Então era isso, abraços e até a próxima.